Boa noite, irmãos. Hoje iremos falar sobre a 18ª crença da Igreja Adventista, do sétimo dia, o dom da profecia. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração, assim como nós estamos. Senhor Pai, abençoe este culto, abençoe a mim que irei trazer a sua palavra, abençoe a todos que estão aqui, abençoe as pessoas que estão no Zoom, vendo a transmissão do culto, abençoe também aquelas que não puderam vir. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar sobre o dom da profecia, né? Pode ser chamado também espírito de profecia. A profeta que nós mais conhecemos é Ellen White, né? É a que nós mais conhecemos. E as escrituras, que é a Bíblia, revela que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de quem? Da Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provêm consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Nós podemos ver no mundo de hoje que muitas pessoas não gostam, tipo assim, muitas pessoas de outra igreja perseguem nossa igreja por conta desses ensinamentos de Ellen White. Eles acham meio que nós seguimos mais os ensinamentos de Ellen White do que a Bíblia, mas não é assim. Nós, as escrituras de Ellen White, nós seguimos como orientação, como um guia para nós estudarmos a Bíblia, para nós termos mais nossa comunhão com Deus. Então, eles pensam errado. O, as escrituras da Ellen White é só um guia para nós, é um guia. A profecia é receber e transmitir uma mensagem de Deus. Essa mensagem serve para encorajar, orientar aqueles que estão perdidos, corrigir ou ajudar uma certa pessoa ou um grupo. Deus dá o dom de profecia a algumas pessoas para a edificação da igreja. Então Deus deu o dom de profético para Ellen White, para quê, gente? Para transmitir mensagem para a nossa igreja, para encorajar, para orientar. Ter o dom de profecia é uma bênção, mas também é uma grande responsabilidade. O profeta precisa ter muito cuidado para não misturar a mensagem de Deus com sua própria imaginação. Dar profecia falsa é um pecado muito grave. Nós podemos ver que muitas pessoas se consideram profetas, mas não é. Obrigado, Léo. Não é, gente. Esses profetas que se dizem profetas não são profetas. Para nós termos claro que eles são profetas, a profecia deles deve o quê? Ser realizada. E muitas delas o quê? Não são, muitas não, todas não são desses falsos profetas. Os membros da igreja devem analisar qualquer profecia feita para confirmar se é verdadeira ou não. Nenhuma profecia verdadeira irá contradizer a Bíblia nem criar doutrinas novas. Então, as escrituras de Ellen White, os ensinamentos da Ellen White, não vão contradizer com a Bíblia. São tudo em relação à Bíblia. Eu vou falar agora sobre o dom profético nos últimos dias. A Bíblia não diz que todos os cristãos seriam profetas, mas que o dom profético seria um dom permanente concedido à igreja. Igual eu falei, para ser orientada a igreja, para consolar a igreja, para orientar aqueles irmãos que estão perdidos. Aquele que rejeita a manifestação do dom profético está rejeitando as promessas bíblicas de que assim aconteceria. Então, se você rejeita uma profecia, por exemplo, de Ellen White, você tá errado, gente. Você está errado. Eu vou ler uns versos agora com vocês. Abrem a Bíblia lá em 1 Coríntios 14:1. Amém? Lá em 1 Coríntios 14:1 fala assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Então, gente, vamos ler livros de Ellen White para nós saber mais sobre o dom da profecia, para nós saber sobre os seus ensinamentos, sobre suas escrituras, para nós vermos como é bom. Isso vai ser o quê? Um guia tão bom para nós entendermos mais a Bíblia. É, E agora lá em 1 Coríntios 13:2 fala assim:
Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Esse verso aqui eu gostei bastante dele, né? Porque ele fala, se nós não tivermos amor e compreendimento às escrituras, nós não teremos, como fala, o conhecimento e a fé que deveríamos ter. Lá em 1 Coríntios 14:2 fala: Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende em espírito. Fala mistérios. Então, irmãos, não devemos acreditar nesses profetas que se dizem profetas. Eles não são profetas. Muitos aí só querem ganhar o que? Fama. No verso seguinte, 14:3, mas o que profetiza falar aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, o profeta, ele consola. As escrituras de Ellen White é muito boa. São orientações e consolos muito bons. Só um minutinho aqui. Eu vou ler agora um textinho com vocês sobre o espírito de profecia na igreja adventista. Eu vou falar uma coisa interessante aqui, que a Ellen White, ela não gosta de ser chamada de, tipo assim, não é que não gosta. Não gosta de ser, vou falar o termo não gosta, mas de ser chamada de profeta. Ela prefere, tipo assim, ela não discute, ela aceita quem eu chamo de profeta, mas ela prefere ser chamada de mensageira de Deus. Eu vou ler agora um pouco aqui do texto para vocês. O dom de profecia se manifestou ativamente no ministério de Ellen White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi-lhe concedida instrução inspirada da parte de Deus em favor de seu povo dos últimos dias. O mundo no início do século XIX, quando Ellen White começou a apresentar a mensagem de Deus, era o mundo do homem. Seu chamado profético a colocou sob escrutínio crítico, tendo satisfeito os testes bíblicos. Ela prosseguiu em seu ministério profético durante 70 anos, desde 1844, quando contava com apenas 17 anos de idade, até 1915, ano de sua morte. Ela recebeu mais de 2.000 visões. Durante esse período, ela viveu e trabalhou na América do Norte, Europa e Austrália, aconselhando, estabelecendo novas frentes de trabalho, pregando e escrevendo. Vocês podem ver que a Ellen White, ela gostava de estabelecer novas frentes de trabalho em muitos lugares, como América do Norte, Europa, Austrália. Para quê, gente? Para espalhar o dom de Deus, a profecia. Ela teve mais de quê? De mais de 2.000 visões. Olha para você ver quantas visões ela teve. Mais de 2.000. Isso é uma coisa muito interessante. Ellen White jamais assumiu o título de profetisa, mas não se opunha a que os outros assim a identificassem. Ela explicou: cedo em minha juventude foi-me perguntado muitas vezes: e você, uma profetisa? Sempre tenho respondido: sou a mensageira do Senhor. Sei que muitos me têm chamado de. Sei que tem muitos que me chamam de profetisa, mas jamais reivindiquei esse título, porque não reivindico ser chamada de profetisa. Então vocês podem ver que ela gostava de ser chamada de mensageira do Senhor. Ela era uma mensageira do Senhor. Eu vou ler mais uns versos com vocês aqui. Lá em Romanos, se vocês quiserem abrir, lá em Romanos 11:29, fala assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, as mensagens que Deus transmitiu para Ellen White são tudo em ordem da Bíblia. São tudo são palavras para a orientação da nossa igreja, orientação de todas as igrejas. Deus usou Ellen White para repassar sua mensagem, para espalhar a mensagem para todo mundo. E lá em 1 João 4:1 fala: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, muitos profetas têm se dizido profeta, mas não é, irmãos. Tem muitas pessoas aí que falam que nossa igreja é uma seita, só por conta que nós segue as escrituras de Ellen White como um guia para a nossa vida, sobre a construção da igreja. Igual eu falei, as escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Então, Jesus, Deus,
ele que repassou na Bíblia que é um dom do Espírito Santo a profecia. Então não é balela, é de Deus. Igual aqui, ó, amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído por aí, pelo mundo afora. Muitos profetas se dizem profetas, mas, irmãos, não são profetas, são apenas pessoas querendo ter o quê? Fama. É, eu vou ler aqui mais sobre dons proféticos nos últimos dias aqui. Muitos cristãos creem que o dom profético cessou no encerramento da era apostólica, mas a Bíblia revela a necessidade especial de orientação divina durante as crises do tempo do fim. Isso testifica da contínua necessidade da provisão do dom profético, depois dos tempos do Novo Testamento. Aqui fala sobre, eu falo alguns versos, fala sobre a continuação dos dons espirituais, fala sobre também o dom profético mediante antes do segundo advento. Deus concedeu o dom profético a João Batista para que anuasse o primeiro advento de Cristo, de modo similar. Podemos esperar que ele envie o mesmo dom para proclamar o segundo advento, de modo que todas as pessoas tenham de se preparar para o encontro com o Salvador. Só um minutinho. Agora eu vou ler sobre a influência da Ellen White no seu ministério. Decorrido mais de um século desde que Ellen White recebeu um dom profético, a igreja e a vida daqueles que atenderam a seus conselhos revelam o impacto de sua vida e de suas mensagens. Embora ela jamais tenha ocupado uma posição ou cargo oficial, nem recebido ordenação ministerial e tão pouco salário da igreja, a não ser depois da morte do esposo, sua influência moldou a igreja adventista mais do que qualquer outro fator, exceto a Santa Bíblia. Então, aqui já nós podemos ver que a orientação da Ellen White é apenas o quê? Um consolo para nós. Não é? Nós, como fala aqui, ó, exceto a Santa Bíblia. Então, nós cremos na Bíblia. E a orientação de Ellen White é o quê? Um guia para nós. O espírito de profecia é a Bíblia. Os escritos de Ellen White não constituem substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual seus escritos ou qualquer outro deve ser julgado, e ao qual devem estar subordinados. A Bíblia e o padrão supremo. É outra coisa que eu vou falar com vocês aqui. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma. A Bíblia com seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha com base de todas as doutrinas. Os fundadores da igreja desenvolveram suas crenças fundamentais por meio de estudo da Bíblia. Não receberam tais doutrinas através das visões de Ellen White. Eles receberam por quê? Por trás da Bíblia. Seu principal papel durante o desenvolvimento das doutrinas da igreja foi orientar a compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões a qual se chegava pelo estudo da Bíblia. A própria Ellen White cria e ensinava que a Bíblia representa a norma final da igreja. Em seu primeiro livro publicado em 1851, ele escreveu: Recomendo vós, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela jamais modificou esse ponto de vista. Anos mais tarde, tornou a escrever em sua palavra de Deus, conferiu aos homens o conhecimento necessário. A salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são as normas do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Em elas são as normas do caráter e em 1909, durante sua última palestra perante uma sessão da Associação Geral da Igreja Adventista Sétimo Dia, ela abriu sua Bíblia, ergueu-a diante da congregação e disse: Irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. Aqui tem também um tópico chamado Um Guia para a Bíblia. Então nós podemos dizer que as escrituras são o que, gente? Repetir de novo: consolo e orientação para a Bíblia. E nós podemos falar assim que as escrituras de Ellen White são um guia para nós. Nós devemos seguir a Bíblia e as escrituras como um guia para nos levar à salvação. Antes de eu iniciar a oração aqui, oração final, eu queria pedir para vocês que não irem embora, que irá ter uma reunião, certo?
Fiquem de pé para fazermos uma oração. Querido Pai, muito obrigado por essas suas palavras que o Senhor me usou. Abençoe também a reunião que irá ter agora. Abençoe também a nossa saída para nossas casas. Abençoe também o resto da semana. Abençoe o acampamento que falta 2 dias para começar. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.